começando pelo choque hipovolêmico. O que acontece no choque hipovolêmico? Eu tenho perda de volume sanguíneo. E essa perda pode ser decorrente de uma desidratação, um paciente que chega no pronto atendimento com história de diarreias e vômitos. Ele pode ter perda de volume numa queimadura, onde ele perde fluido para o terceiro espaço, ou ele pode ser um paciente politraumatizado, que está com sangramento aí em excesso, causando a hipovolemia. O choque cardiogênico, eu tenho uma falência da bomba cardíaca, então a contratilidade do meu coração está comprometida. Geralmente acomete crianças que têm uma cardiopatia, seja ela congênita ou adquirida. O choque distributivo, a gente vai ter um evento, uma vasodilatação sistêmica, um evento vasomotor, e com isso a distribuição do fluxo sanguíneo para os tecidos vai estar inadequada, vai estar comprometida. Então eu tenho dentro do choque distributivo as causas como o choque séptico, que é o mais frequente na faixa etária pediátrica, o choque neurogênico e o choque anafilático. O choque obstrutivo, eu tenho então uma obstrução mecânica, seja para entrada ou para saída de sangue do coração. Eu posso ter, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, então a gente tem ar no espaço pleural. O que acontece? Eu não consigo expandir o meu pulmão adequadamente, eu não consigo realizar a compressão, a contratilidade do coração adequadamente, então esse paciente tem débito cardíaco e ele tem retorno venoso comprometido. Eu posso ter também um tamponamento cardíaco, que é quando eu tenho acúmulo de sangue ou de algum outro fluido no espaço pericárdico. Com isso também a contratilidade do meu coração vai estar limitada, retorno venoso, enchimento ventricular e, consequentemente, o débito cardíaco também está comprometido. E como que é o tratamento do choque, de um paciente que está chocado? Então, o objetivo primordial do tratamento do choque é a gente conseguir restabelecer essa perfusão e essa oxigenação do tecido, porque assim a gente vai prevenir as lesões de órgão-alvo e, consequentemente, evitar que esse paciente evolua para uma parada cardíaca. A intervenção precoce, obviamente, como a gente viu que a criança, seus mecanismos de compensação, eles vão falir mais rapidamente, a gente vai melhorar o desfecho e então evitar o que a gente não quer, que é a parada e, consequentemente, o óbito. Então, do manejo inicial, o que a gente precisa saber? Do ABC. Então, no A, a gente vai ter que manter essa via aérea pérvia, posicionar essa cabeça, aspirar essa via aérea se for necessário. No B, da respiração, administrar oxigênio-terapia conforme a necessidade. Então, eu posso ter um paciente que necessita de uma ventilação não invasiva ou um paciente que já chega necessitando de uma ventilação invasiva, de intubação orotraqueal. Dentre a ventilação não invasiva, um paciente que ainda chega com um quadro mais estável, é ideal que a gente utilize de um dispositivo de alto fluxo. Então, preconiza-se o uso da máscara não reinalante. No C, a gente vai fazer da circulação a punção de um acesso vascular, para que a gente consiga repor volume. Idealmente, a gente vai tentar uma via periférica, mas no insucesso ou em várias tentativas, a gente vai pular então para a via intraóssea, tá? A gente não fica perdendo tempo tentando aí uma via periférica se é um paciente que tiver mais grave. Em relação ao volume, então a gente vai administrar o volume, ideal o uso da solução isotônica, preferencialmente a gente tem utilizado o soro fisiológico 0,9%. Como que a gente faz essa reposição volêmica? Então, num paciente que tem um choque hipovolêmico, que tem um choque distributivo ou um choque séptico, a gente tende a fazer um volume maior num espaço de tempo menor, ou seja, vamos lá de 20 ml por quilo em 5 a 10 minutos. Lembrando que o paciente em choque séptico ou mesmo hipovolêmico, a gente pode chegar até a 60 ml por quilo na primeira hora de ressuscitação volêmica. Num paciente com choque cardiogênico, a gente tem que tomar muito cuidado com essa reposição de fluido, porque a gente pode piorar ou mesmo esse quadro, né, cardíaco, ele tem uma falência de bomba. Se a gente der mais volume, como que esse coração vai conseguir bombear esse sangue? Então, a gente tende a fazer um volume menor num espaço de tempo maior. Então, a gente vai de 5 a 10 ml por quilo, 15 a 30 minutos. Lembrar sempre que qualquer paciente que chegar no pronto atendimento com sinais de choque, a gente pode ter a sobreposição de choque. Eu posso ter um paciente cardiopata evoluindo com choque séptico, né? Então, eu posso ter um choque tanto cardiogênico como séptico junto.
sempre que eu fizer uma expansão volêmica no meu paciente, eu preciso reavaliá-lo, porque ele pode evoluir com uma sobrecarga hídrica. Então, eu vou buscar o quê? Ausculta respiratória, tem estertor pulmonar, esse paciente ficou mais taquidispneico, esse paciente evoluiu com hepatomegalia, que vai sugerir uma congestão, tá? E aí a gente precisa intervir também. Quando é um paciente com choque hemorrágico, que continua com sinais de choque, de instabilidade hemodinâmica após a reposição de fluido, a gente pode, então, pensar na administração aqui do concentrado de hemácias, tá ok? Ainda no manejo inicial, a gente vai ter que corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos. Então, o paciente aí com uma acidose, a gente vai ter dificuldade para a ação das aminas vasoativas. Então, a gente precisa corrigir a hipocalcemia, a acidose, a hipercalemia, a hipoglicemia. A gente tem os agentes vasoativos. Paciente que persiste com sinais de choque, com instabilidade hemodinâmica a despeito da fluidoterapia, da reposição volêmica que a gente fez, a gente vai lançar mão dos inotrópicos, dependendo do tipo de choque. No choque refratário às aminas vasoativas, a gente tende a lançar mão do corticoide, da hidrocortisona, pensando então numa possível insuficiência adrenal. Em relação ao manejo específico, então, no choque hipovolêmico, especificamente é um paciente que tem uma hipovolemia e a gente precisa repor esses fluidos. Então, na primeira hora de vida, a gente pode chegar até 60 ml por quilo. Como a gente falou anteriormente, se é um paciente que está refratário aos fluidos, a gente vai, então, lançar mão do concentrado de hemácias 10 ml por quilo. No choque cardiogênico, como a gente disse também, eu preciso ter muito cuidado com a reposição volêmica. São pacientes que, em geral, vão necessitar de intubação orotraqueal, vão necessitar de uma sedação e analgesia, no sentido de tentar reduzir o seu gasto energético, né, a sua demanda de oxigênio. Eles também precisam de uma correção de distúrbio hidroeletrolítico e também da anemia, principalmente se for um cardiopata cianogênico, onde a gente precisa aí da hemoglobina para poder difundir e levar esse oxigênio. A gente vai lançar a mão das aminas vasoativas, como a gente não pode com tanto volume nesses pacientes, obviamente a gente vai lançar a mão dos agentes vasoativos. O que a gente tem para utilizar? Então, a gente tem milrinona, dobutamina, a gente tem noradrenalina, a gente tem adrenalina. Idealmente, a gente vai utilizar a milrinona, que é um inodilatador ótimo, excelente para cardiopatas, quando esse paciente ele tem uma pressão arterial dentro do valor normal para aquela idade, porque a tendência da milrinona é fazer hipotensão. Num paciente que já está hipotenso, a gente tende a usar a noradrenalina e a adrenalina, tá? Paciente normotenso que é um cardiopata, por exemplo, com hiperfluxo pulmonar, que a gente tem uma congestão pulmonar, se ele estiver normotenso, a gente pode lançar a mão do diurético, como da furosemida. E o mais importante da gente saber, o paciente cardiopata cianogênico com fluxo sistêmico ou fluxo pulmonar dependente do canal arterial, a gente vai ter que utilizar a prostaglandina E1, que na verdade é o alprostadil ou o famoso Prostin, tá? Deve ser iniciado de imediato. No choque distributivo, falando especificamente do choque séptico, que é o mais frequente na faixa etária pediátrica, a gente viu também, como no hipovolêmico, da importância da reposição volêmica na primeira hora de vida, que a gente pode chegar até 60 ml por quilo. A gente vai lembrar também da necessidade do início do antibiótico de amplo espectro nessa primeira hora de vida também, tá? Para os casos refratários a fluidos, a gente também vai lançar mão das aminas vasoativas. Em geral, esses pacientes também, casos graves, né, vão precisar ser intubados e vão precisar ser transferidos para a unidade de terapia intensiva. Aqui é para a gente diferenciar que um choque séptico, na sua fase inicial, o paciente ele pode ter o que a gente chama de choque quente, ou seja, o seu tempo de enchimento capilar, a sua perfusão periférica, ela pode ainda estar rápida, a extremidade pode ainda estar aquecida e ele pode ou não ter uma pressão arterial mais baixa, principalmente a diastólica. Nesses casos, a amina indicada é a noradrenalina. Agora, se o meu paciente já tem um choque frio, as extremidades já estão frias, a perfusão já está muito lentificada, a gente vai lançar a mão da epinefrina.
Outra coisa importante também aqui no choque séptico, pensar na insuficiência adrenal naquele paciente que é refratário a fluido e que é refratário também aos agentes vasoativos. No choque distributivo, especificamente aqui o anafilático, que é a anafilaxia, o paciente chega ao pronto atendimento, a gente vai colocá-lo numa posição supina, manter essa via aérea sempre pérvia, muito cuidado naquele paciente que tem uma obstrução de via aérea iminente, então ele tem um angioedema, opte pela intubação orotraqueal, porque depois isso pode ser muito difícil. A primeira linha de tratamento é a adrenalina por via intramuscular e a gente tem aqui os medicamentos que são chamados de coadjuvantes. Então a gente pode usar o salbutamol se tiver sibilância, um antihistamínico ou mesmo um corticoide. O neurogênico, que é um tipo de choque distributivo, a gente vai tratar esse paciente com aquecimento, posicionamento da cabeça, administração de fluidos, lembrando que eles cursam com hipotensão, com bradicardia, eles cursam com hipotermia, então por isso que o tratamento consiste nesse aquecimento, nesse posicionamento, e quando a gente faz o fluido e o paciente não responde, aí sim a gente lança a mão das aminas, que tendem aí a aumentar a pressão arterial, porque esse paciente tem uma hipotensão. Ele tem um efeito vasomotor e uma vasodilatação sistêmica. No choque obstrutivo, que a gente viu as principais causas, um pneumotórax hipertensivo ou um tamponamento, a gente vai geocar esse paciente, né? Então, no derrame pericárdico, a gente vai fazer uma drenagem pericárdica. Num pneumotórax hipertensivo, a gente faz essa descompressão com agulha seguida pela toracocentese. A gente chama o cirurgião, então, pediátrico, para inserir um tubo aí, um selo d'água, tá? Para fazer a drenagem.